pessoal da aula D, tudo bem? Eu sou a professora Tamires, estamos aqui no nosso curso de português para imigrantes e refugiados. Na nossa aula de agora, nós vamos falar um pouquinho sobre vida no campo, então outras formas de viver sem ser na cidade, sim, na metrópole, nos centros mais carregados de carros e indústrias. Então vamos conhecer um pouquinho sobre a vida de algumas pessoinhas que vivem nessa outra realidade alternativa, mas que é alternativa para mim, e para algumas pessoas do meu círculo. Mas como é que é para vocês? Vocês vivem no campo agora? Vocês viviam no campo e mudaram para a cidade? Onde vocês vivem, Que tipo de vida vocês gostam e vocês querem para a vida de vocês, certo? Lembrando que essas aulas, elas vêm junto com o material complementar e para o aprendizado de vocês ficar mais completo, os dois momentos essenciais são assistir a aula, e também estudar pelo material complementar, certo? Então nós já tivemos 27 aulas antes dessa, muita coisa já foi conversada, muita coisa já foi ensinada, muitos exercícios. Se vocês não lembram de algum conteúdo, se vocês têm dúvidas, se vocês não sabem o que aconteceu antes, voltem lá, procurem as primeiras aulas, procurem os primeiros materiais, façam os exercícios, certo? E vão comentando aqui, porque a gente utiliza então esse espaço dos comentários aqui para que a gente possa ir acompanhando, como é que vocês estão, as respostas, de onde vocês estão falando, o que vocês estão achando, certo? Porque como nós não temos um momento para se encontrar presencialmente, vamos aproveitar essas ferramentas aqui da internet, que é o que a gente tem, certo? Então, não deixem de compartilhar também as respostas de vocês sobre as perguntas que são feitas aqui, certo? Então, os nossos objetivos: refletir sobre a temática de viver no campo ou na cidade, estudar alguns tipos de advérbios e expressões para expressar opinião, que a gente já vem estudando aos pouquinhos, a gente já foi vendo como formas de responder algumas coisas, mas a gente vai retomar, porque isso sempre é bom de ser retomado. Então, a notícia que a gente vai ler é do jornal Gaúcha, aqui do Rio Grande do Sul, Gaúcha da 0 Hora, da parte de Campo e Lavoura, e tem como título, então, os motivos que fazem os jovens ficarem ou deixarem o campo no RS, que é Rio Grande do Sul. E tem ali também a hora da decisão, que é uma chamada, e depois nós temos: pesquisa do Instituto Federal do Rio Grande do Sul levantou os fatores de influência na decisão de 743 filhos de produtores rurais. Então, esse aqui é o print, a imagem que nós temos dessa matéria. Vamos ver, então, algumas perguntinhas para início de conversa. Quando foi a última vez que você se viu em uma situação de tomar uma grande decisão? Então, como essa chamada aqui que está falando assim, a hora da decisão, Então, o momento em que você precisa parar, pensar e tomar uma atitude. O que eu vou fazer daqui para frente? Quando foi a última vez que vocês tiveram que tomar uma grande decisão dessas? Foi quando decidiram começar a estudar português? Quando decidiram vir para o Brasil? Ou decidiram ir para outro lugar? Ou ficar no lugar onde vocês estão? Qual foi esse momento, essa hora da decisão de vocês? Compartilhem aí conosco. Depois, quais foram os seus motivos? Quais motivos você acha que esses jovens apresentam? O que pode influenciar alguém a querer viver no campo ou na cidade? Então, uma perguntinha mais para a gente saber, então, o que vocês preferem? Campo, cidade? Por que um, por que outro? O que está envolvido nessa escolha de viver na cidade ou viver no campo? Ou também, se vocês preferem, assim, nenhum nem outro, quero viver na praia. Então, o que faz com que essa escolha seja tomada? Vamos ver aqui então um trecho do texto, Nós vamos ver aqui vários trechinhos desse texto, não todo na íntegra, mas no material vocês vão encontrar. Então vamos ver aqui na tela grande. Em meio ao desafio de reter jovens em um campo cada vez mais envelhecido, o papel da família no processo de sucessão é o que acaba determinando a decisão dos filhos de deixarem o meio rural ou darem continuidade aos negócios da família. Embora o cenário externo exerça influência como rentabilidade da atividade e quantidade de terra, é o ambiente interno que conduzirá ao caminho escolhido pela juventude rural. É o que mostra a pesquisa feita pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul
com 743 filhos de agricultores no estado, com idades entre 13 e 21 anos. Então, voltando aqui, essa aqui é a introdução, então, da matéria. Vocês veem que está destacado algumas coisinhas, então, aqui como campo cada vez mais envelhecido. Envelhecido por quê? Né? Então, envelhecido vem da palavra velho, né? De velhice, tem essa relação. Então, é um campo cada vez mais velho, porque as pessoas mais velhas estão ficando lá e os jovens não querem mais, mas tem esse desafio de reter, então de segurar esses jovens nesse campo, né? Nesse lugar onde tem mais pessoas velhas. E está falando também do processo da família, né? Nessa retenção ou no auxílio de escolha de ficar ou sair do campo. E também chama atenção, então, para essa escolha, porque no fim é uma escolha da juventude rural em ficar ou não. E nós vamos saber, então, um pouquinho sobre isso. O ponto-chave da sucessão está dentro das famílias. Se os jovens crescem ouvindo os pais reclamando da profissão, é provável que migrem para a cidade. Claro que tem a ver com vocação também, mas de qualquer forma, os filhos precisam ser preparados para o futuro, afirma Raquel Breitenschabach, professora do IFRS no campus Sertão e coordenadora da pesquisa. Então, essa professora que fez essa pesquisa, ela chama atenção para a questão familiar, né? Se esses jovens crescem em famílias que os pais, os avós, enfim, ficam falando assim, ó, tu tem que sair do campo, tu tem que estudar na cidade, tem que construir uma família na cidade, um emprego na cidade, eles dificilmente vão querer ficar no campo. Ao contrário, ou também se, por exemplo, os pais, os avós, enfim, todo mundo reclama dessa vida, eles também não vão querer. Então, essa pesquisa, ela mostra mais ou menos isso, como a família influencia nessa tomada de decisão desses jovens. E que, dependendo do que tu fala, ou dessa relação também que os jovens têm com o campo, com essa vida no campo, como eles vão lidar, né, daqui para frente, quando eles tiverem que tomar uma decisão de ou ir para a cidade estudar, ou ficar no campo, ou fazer as duas coisas, mas depois regressar. Então, um pouquinho sobre isso que essa reportagem ela fala. Então, nessa outra parte, nós temos então como subtítulo, homens ainda são mais estimulados a se manterem na propriedade. O índice de interesse dos entrevistados em ser sucessor é de 45,2%. Quando os resultados são divididos por gênero, o percentual aumenta para 59,6% entre os meninos e despenca para 28,6% entre as meninas. É uma questão cultural e histórica. As meninas ainda são mais incentivadas a saírem do campo, a estudarem nas cidades. Mais um indicativo da influência da família nesse processo, indica Clarice. Apesar do ambiente e ainda mais propício aos homens, a diferença de gênero no campo vem diminuindo, com cada vez mais mulheres dispostas a assumirem os negócios, quebrando barreiras machistas ainda presentes. Então, nessa parte do texto, a gente vê, então, esse relato de divisão de gênero, então, entre masculino e feminino, o gênero binário, né, entre masculino e feminino, chamando atenção para que, historicamente, desde sempre, assim, ou desde muito tempo, os homens sempre foram incentivados a cuidar da terra, enquanto as mulheres deveriam estudar e sair de casa para estudar, enfim, trabalhar em outras coisas, e os homens ficavam como os proprietários da terra. Mas isso tem mudado nos últimos tempos, e a gente vai saber disso agora lendo algumas historinhas. É o caso da estudante Silvia Ganikowski, 17 anos, de Viadutos, no norte do estado. Cursando técnico em agricultura, ela pretende continuar trabalhando na produção de leite e de grãos em 18 hectares. Os dois irmãos, ambos mais velhos, já deixaram a propriedade da família para trabalhar na cidade. Meus pais sempre me incentivaram a ficar, a dar continuidade. Eu vejo meu futuro aqui, conta Silvia, que leva quase 3 horas por dia para ir estudar na cidade e retornar para casa. Quando concluir o ensino médio, a jovem pretende cursar zootecnia. Para isso, terá de passar um tempo fora da propriedade. Mas depois vou querer voltar, garante Silvia.
O mesmo caminho é trilhado por Ana Gabriela Zorzan, 18 anos, filha de produtores rurais de Getúlio Vargas, no norte do estado. Mora durante a semana em um internato em Sertão, onde cursa técnico em agropecuária no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Nos finais de semana, ajuda os pais na produção de leite e de grãos e também na gestão da propriedade de 32 hectares. Sou eu que faço os orçamentos para a compra de insumos, como farelo para a alimentação das vacas, conta Ana Gabriela, que sente-se inserida no negócio da família. E, embora tenha gosto natural pela pecuária, confessa que hoje está dividida entre seguir os estudos na veterinária ou na agronomia. Gosto das duas áreas na verdade, mas acha que a parte vegetal está em vantagem, revela a jovem que tem uma irmã de 20 anos cursando veterinária na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os dois irmãos mais velhos não seguiram atividade agrícola. Acha que sobrará para as mulheres da casa, brinca Ana Gabriela. Então a gente vê que ali nesses relatos, dessas meninas, elas falam sobre a relação delas com o campo e que ambas querem ficar então e cuidar das propriedades da família. Elas já estudam e já estão se formando para poder cuidar com mais propriedade dessas terras, desses hectares delas. Então nós temos algumas perguntinhas referentes ao texto. Primeira, você sabia desse indicador de gênero entre as famílias do campo? Então, essa divisão binária entre masculino e feminino? Por que você acha que as meninas eram incentivadas a irem para a cidade estudar, enquanto os meninos ficavam trabalhando no campo? Qual a opinião de você sobre isso? Como é no seu país de origem a questão de gênero? Tem também uma divisão similar ou não tem? Todo mundo pode fazer o que quiser? Ou tem distribuições de trabalho para mulheres, para homens? Então, como funciona? Quarta, quais espaços as mulheres ocupam e os homens? Quinta, quem é a população que mora no campo do seu país de origem? É possível comparar com a realidade brasileira? Então, quem são as pessoas que moram no campo? São as pessoas mais velhas, como mencionado aqui na reportagem, falando que a população que vive no campo é mais envelhecida, então a gente entende que são pessoas mais velhas? Ou não é assim na realidade de onde vocês vêm, onde vocês estão morando agora? Vamos ver então alguns trechinhos ali das falas das meninas mesmo que aparecem no texto, na reportagem. Meus pais sempre me incentivaram a ficar, a dar continuidade. Eu vejo meu futuro aqui. Sou eu que faço os orçamentos para a compra de insumos, como farelo para a alimentação das vacas. Gosto das duas áreas na verdade, mas acho que a parte vegetal está com vantagem. Acho que sobrará para as mulheres da casa. Então, aqui nós vemos as opiniões delas, sendo ditas aí no meio dessa reportagem, que no caso não é só a professora que fez essa pesquisa dizendo coisas, mas a partir das falas das meninas que elas se posicionam e elas dão a entender o que elas acham dessa vida no campo, com esses pequenos trechos que a gente conseguiu tirar aqui, Então, nós vamos fazer primeiro algumas perguntinhas para vocês responderem e aqui já tem também um quadro para vocês conseguirem visualizar isso melhor. Como Silvia e Ana expressam sua opinião sobre a vida no campo e seus desejos futuros? Quais palavras elas usam para deixar isso claro? Então, nós podemos perceber aqui que tem algumas partes destacadas, que são partes que dá para ver mais fortemente o que elas estão querendo dizer. Tem o resto que não está destacado, que é porque poderia ser substituído por outras informações. No caso dos meus pais sempre me incentivaram, poderia ser meus avós, meus amigos, meus tios, outras pessoas também que sempre incentivaram, meus professores, mas a gente vai deixar aqui destacado para vocês verem que quando a gente quer mencionar pessoas, como a gente pode fazer, para dar essa confirmação da nossa opinião. Então, nós vemos aqui que nós temos no primeiro trecho o traços de incentivo e de afirmação. Então, quando traz os meus pais, está mostrando um incentivo. Quando traz eu vejo meu futuro, é uma afirmação. Ninguém pode duvidar disso. No segundo trecho, então nessa segunda fala, temos
Sou eu que faço os orçamentos para a compra de insumos, como farelo para a alimentação das vacas. Nós temos aqui nessa primeira parte, então, sou eu que faço, uma afirmação, novamente, e depois, como farelo para a alimentação das vacas, uma exemplificação que serve para justificar também, então, o que ela faz e a relevância desse serviço dela. Depois, nós temos a terceira fala. Gosto das duas áreas, na verdade, mas acho que a parte vegetal está em vantagem. Nós vemos, então, preferência e gosto, aqui utilizando o próprio verbo gostar para deixar isso claro. Então, gosto das duas áreas. Ela consegue situar quem está lendo, ou quem está escutando, ou quem está, ali sabendo dessa história, qual é a preferência dela, que são as duas áreas, na verdade. É isso que ela não prefere nenhuma nem a outra. Mas ela tem uma observação a ser feita, uma afirmação a ser justificada, que a gente só sabe quando a gente continua lendo. Que ela fala, mas acho que a parte vegetal está em vantagem. Então, parece que isso é melhor, uma preferência, né? E depois, por fim, nós temos, acho que sobrará para as mulheres da casa, que ela está fazendo uma opinião. Claro que ali no texto ela falou assim, brinca a jovem, mas nós vemos que é um traço de opinião ali também. Então, lembrando de advérbios novamente, que são essas palavras invariáveis, nós vamos ver aqui um pouquinho dos advérbios de lugar. Eles servem para quando a gente pergunta assim, onde? Eu deixei o meu celular onde? Então, quando a gente pergunta assim, onde, a nossa resposta geralmente vai estar relacionada a algum desses advérbios de lugar, como aqui, lá, perto, longe, dentro, fora, que são alguns para dar de exemplo. Nós temos muito mais, mas para vocês só saberem, assim, terem como exemplo, nós temos esses. Por exemplo, a universidade fica aqui em Porto Alegre. Lá de onde eu vim, no interior, não era assim. Os centros urbanos ficam perto das maiores indústrias. Não gosto de morar muito longe da cidade. As minhas galinhas ficam dentro do galinheiro. É melhor não deixar os cavalos fora do estábulo agora. Então, algumas frases para vocês terem exemplo de uso desses advérbios de lugar. Lembrando que quase sempre tem uma pequena confusão assim do acá com aqui, Aqui é aqui. Nós não temos outras formas de dizer aqui, certo? No material vocês vão ver uma comparação, então, com os advérbios de lugar em espanhol, do lado com os advérbios de lugar em português, que é bem normal que haja uma certa confusão, certo? Mas aqui eu trouxe os advérbios de lugar em português somente para vocês já vislumbrarem isso, certo? Então, advérbios de frequência. Eles são usados para responder à frequência com que fazemos alguma coisa ou algo. Por exemplo, aqui nós temos os advérbios de frequência e a frequência que seria isso, mais ou menos como elas seriam. Fora o caso do sempre e do nunca, os outros podem ficar assim um pouco 50, 70, depende muito da situação, certo? Então, os advérbios de frequência. Sempre, frequentemente, às vezes, de vez em quando, raramente, jamais e nunca. O sempre é para quando a gente sempre faz alguma coisa, então por isso está dizendo 100%, e o jamais nunca, que é 0%, que é nunca faço alguma coisa. Então, a gente tem esses dois extremos e os outros ficam aqui no meio dessa situação. Exemplos. Eu sempre vou para o campo ver os meus familiares. Nós, frequentemente, vamos à cidade. Meus pais vão à cidade às vezes. Meus irmãos me visitam de vez em quando. Raramente eu estou no campo. Eu nunca vou para o campo. Eu jamais vou sair do campo. Então, são esses advérbios de frequência que a gente pode situar com qual quantidade a gente faz alguma coisa, certo? Se, por exemplo, eu sempre estou dando aula, se eu nunca dou aula, ou se eu raramente penso em dar aula, então, às vezes, não é muito frequente esse pensamento ou essa ação, e a gente usa essas palavras especificamente, certo? Então,
Então, agora para a nossa escrita, é o momento que vocês vão utilizar esses conteúdos, né, essas que a gente viu, que a gente tem visto em todas as aulas. A atividade é a seguinte: imagine que você foi convidado a participar de uma entrevista de jornal da sua cidade sobre a sua vida na cidade ou no campo, dependendo de onde vocês estão morando agora, certo? Você deverá escrever uma fala sobre a sua opinião em relação ao lugar onde mora. Você prefere campo a cidade? Cidade a campo? Por quê? Então vocês vão escrever um textinho sobre isso, tentando responder, imaginando que vocês estão dando uma entrevista. Então, se vocês estão dando uma entrevista, vocês vão utilizar primeira, segunda, terceira pessoa, singular ou plural. Que palavras vocês podem utilizar para mostrar a opinião de vocês? Que exemplos, que outras formas vocês podem utilizar, que outros exemplos vocês podem utilizar e que outras formas de linguagem, assim, de palavras vocês podem dar para dar essas exemplificações e justificativas, já que está perguntando também por que vocês preferem um ao outro, certo? Então essa é a atividade da aula. Compartilhem aí as respostas de vocês, o texto de vocês. Se vocês também se reunirem para estudar com outras pessoas, leiam os textos dos colegas, porque essa atividade também é bem importante para que vocês possam crescer juntos e aprender juntos o português, certo? Então, bons estudos, até a próxima!